boa noite, colegas. Boa noite, presidente. Obrigado pela recepção. Bem, serei breve. A parte inicial ela toma um pouco mais de tempo. A parte criminal, eu falarei da parte criminal, que seria a prisão e a busca e apreensão, a advocacia criminal propriamente dita, o desagravo, e eu vou falar também sobre a mulher advogada e a mediação. Bem, só uma curiosidade com relação à vista de autos, que eu sempre gosto de trazer, que a gente até falou nos outros autos, a exceção que se dá com relação, como muito bem explicado pelo Dr. Paulo Grossi, é o colega que teve um caso lá no Tribunal de Ética, em que o colega, ele fez carga do processo, ficou 3 anos com o processo, aí o juiz oficiou o Tribunal de Ética, e daí ele pegou o processo do Tribunal de Ética, ficou com ele em carga mais 9 meses, depois ainda devolveu sem defesa. Então, imagina, essas exceções, às vezes, esses casos às vezes nos trazem uns casos pitorescos, né, que é interessante trazer no curso. Quer dizer, o colega pega o processo no Tribunal de Ética justamente porque reteve os autos abusivamente e lá faz a mesma coisa. E aí eu fui nomeado defensor ativo dele lá e aí eu falo o quê? Mas faz parte do show, né? Bom, vamos lá, vamos falar sobre prisão e busca e apreensão item 3 da cartilha. Eu vou começar falando sobre busca e apreensão, depois eu vou para a prisão propriamente dita. Bom, busca e apreensão. Infelizmente, nos últimos anos, né, o processo penal ele ganhou contornos de espetáculo, né, a mídia em cima, enfim. As autoridades passaram a fazer do processo penal um grande espetáculo, né? E mais do que isso, a autoridade judiciária, ela começou a perceber que, através do advogado, seria a maneira mais fácil e mais rápida para obter aquela prova que ela pretendia de quem de fato estava sendo investigado. Então, não raras vezes, nós nos deparamos lá na comissão em situações em que se afasta a inviolabilidade profissional do advogado para através dessa usurpação do direito, obter a prova que a autoridade pretende acerca daquela pessoa que está sendo investigada e logo em seguida se retira o advogado daquela investigação. Então, isso vem acontecendo de maneira repetida, e assim, em situações não raras na seccional, e aí até por isso a importância de trazer esse tema para a cartilha. Por quê? A gente sabe que está incerto no artigo 7º do nosso estatuto, eu vou pedir licença aos senhores para ler, o seguinte, inciso 2, são direitos do advogado a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Ou seja, nós, advogados, no nosso escritório, ou no nosso local de trabalho, e aí quando fala local de trabalho, pode ser, por exemplo, um quartinho que você tenha na sua casa, esse local ele é também inviolável, né? E essa inviolabilidade, ela comporta uma exceção. Quando que essa inviolabilidade ela pode ser afastada? Ela pode ser afastada quando tiver indícios de autoria e materialidade de que aquele advogado tenha participado de algum ato delituoso naquele curso daquela investigação. E aí sim, a autoridade, mediante esses indícios de autoria e materialidade, numa decisão fundamentada, ela expede um mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado, que tem que ser cumprido necessariamente na presença de um representante da OAB. Qual é a peculiaridade desse mandado de busca e apreensão? Ele tem que ser, como o texto de lei diz, específico e pormenorizado. Então, ou seja, não é um mandado de busca e apreensão como os normais, os comuns, vamos dizer assim, que a gente vê por aí. Por quê? Quando se trata de inviolabilidade do escritório ou local de trabalho de nós, advogados, a autoridade ela não pode chegar dentro do nosso local de trabalho ou escritório e devassar e pegar todos os documentos que tem ali dentro.
porque senão ela vai estar violando, além de uma prerrogativa nossa, violando direitos constitucionais daquele nosso constituinte. Então, o que acontece? Vamos pegar como exemplo, um advogado, né, está sendo investigado por participação num determinado delito da empresa Odebrecht, vamos citar como exemplo. E no escritório dele tem pastas da Odebrecht, da Andrade Gutierrez e da Queiroz Galvão. A autoridade judiciária, quando expedir esse mandado de busca e apreensão, o juiz, e quando a polícia ela for cumprir, ela tem que se ater exclusivamente àquele cliente que está sendo investigado. Então, ela não pode chegar no escritório do advogado e pegar tudo que é a pasta que tem lá dentro. Não pode. Isso está aqui, é prerrogativa nossa, está lá no inciso 2 do nosso estatuto. Tem que se ater especificamente para aquele cliente que está sendo, aquele cliente que está sendo alvo da investigação. E aí, como eu disse, senhores, a inviolabilidade ela se estende tanto ao escritório quanto ao local de trabalho. Então, se em determinadas situações se expede uma busca e apreensão, por exemplo, aqui para a padaria do seu José, e naquela padaria do seu José tem um advogado, tem um departamento jurídico, aquela busca e apreensão ela não vai poder se dar naquele departamento jurídico, salvo se tiver uma ordem fundamentada e expedido o mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado para aquele local em si. Já aconteceu situações lá na seccional, foi até eu que participei dessa busca e apreensão, enquanto representante da OAB, foi uma busca e apreensão numa empresa, que estava sendo cumprida pela Federal, e chegou na determinada empresa, o delegado viu que ali tinha um departamento jurídico. Na hora, ele parou a busca e apreensão, porque ele sabia que se ele adentrasse com aquele mandado de busca e apreensão naquele departamento jurídico, toda aquela diligência em si poderia ser declarada nula. Por quê? Porque o advogado ele tem a prerrogativa da inviolabilidade. Então, para essa inviolabilidade ser afastada, tem que estar presente determinados requisitos e ser cumprido requisitos que a lei impõe. Aconteceu também um caso na seccional, que foi com assistência deferida pelo presidente Luciano, em que um advogado ele estava sendo investigado numa dessas operações midiáticas aí, e aí o juiz deferiu a escuta telefônica no escritório daquele advogado. Só que naquele escritório de advocacia trabalhavam umas 40 outros advogados. E aí, quando botou-se a escuta naquele número de telefone, violou, na realidade, violou a prerrogativa de todos aqueles outros 40 advogados que ali compunham aquela banca. Então, percebam a importância de nós termos em mente e de nós estarmos atentos com relação a essa prerrogativa, que é justamente da inviolabilidade do nosso local de trabalho, porque hoje, mais do que nunca, a autoridade ela percebe que através do afastamento desta inviolabilidade é o caminho mais fácil de você conseguir aquela prova acerca daquele cliente que está sendo investigado. Porque nesses casos específicos do colarinho branco aí, dessas operações Lava Jato, o advogado muitas das vezes detém em seu poder documentos que não são interessantes para a defesa fazer juntar naquele momento, ou não são interessantes juntá-los nunca, porque pode comprovar um crime que o cliente dele eventualmente possa ter cometido. Não estou falando aqui para os senhores que nós, com base na inviolabilidade do nosso escritório, nós vamos guardar no nosso escritório a arma de um crime, é óbvio que não. Mas casos e casos, principalmente nesses casos de colarinho branco, em que agora a mídia está aí explorando muito bem isso, há sim documentos que não são interessantes para a defesa juntar. E aí a autoridade percebeu que afastando essa inviolabilidade é fácil ela conseguir esse documento, e aí consegue o documento e logo em seguida tira o advogado da investigação. Isso é lamentável, é uma prática que nós estamos atentos lá na seccional e que vem ocorrendo não raras vezes. Bom, senhores, agora eu vou passar para a prisão. A prisão do advogado é um tema que sempre traz muitas discussões, né? É prerrogativa nossa, no exercício da nossa função, nós somente podemos ser presos em flagrante por crime inafiançável. Então, ou seja, repito,
no exercício da nossa função, no exercício da função, a prisão em flagrante ela só pode se dar por crime inafiançável. Então, o que nós vemos muito por aí, que a autoridade diz, eu vou prendê-lo, o senhor está preso por desacato. Na realidade, a autoridade, quando ela dá essa prisão em flagrante ao advogado por desacato, é ela que está cometendo um crime de abuso de autoridade. Primeiro, o desacato é um crime afiançável, então ele não comportaria, né, esse tipo de circunstância. E segundo, porque nós advogados, como eu já disse, só podemos ser presos em flagrante por crime inafiançável. Responder em juízo, lavrar o termo circunstanciado, isso pode sim ser feito. E se for feita a lavratura desse termo, ou se tiver a prisão em flagrante desse advogado por um crime inafiançável, isso tem que se dar necessariamente na presença de um representante da OAB, sob pena de nulidade daquele ato. E aí, senhores, com relação a desacato, conforme o meu colega o Dr. Paulo Grossi falou, na página 27 da cartilha, no parágrafo 2º do artigo 7º, ele diz o seguinte: o advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação ou desacato puníveis qualquer manifestação de sua parte. O desacato, ele saiu do texto legal por força da ADI 1127. Então, hoje, lamentavelmente, nós podemos responder, não estamos imunes com relação ao crime do desacato. Temos que ficar atento, é algo que a gente vem de maneira quanto mais nos contrapondo, mais fato é que por força dessa ADI, hoje o desacato, nós não estamos mais imunes ao desacato, né? Então, o advogado só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável. E durante a lavratura deste ato, né, tem que estar presente obrigatoriamente um representante da OAB sob pena de nulidade. E aí, com relação ao outro tema da prisão, né, da prisão do advogado. E o advogado, quando é preso por força de um mandado de prisão, enfim, seja lá o que for, quis o Constituinte que nós, por estarmos numa posição privilegiada, vamos dizer assim, a nossa profissão ser uma profissão privilegiada, historicamente, né, e como disse o Dr. Paulo, a única, salvo engano, incerta na Constituição, que nós, quando preso, fôssemos recolhidos em sala de estado maior e, na sua ausência, em prisão domiciliar. A gente sabe que na prática não é bem assim que funciona. Na prática, eles pegam e pintam lá numa cela especial e bota a pessoa lá dentro. Isso é algo que nós nos contrapomos de maneira ferrenha, e, inclusive, aproximadamente 3 meses atrás, no plantão, nós conseguimos uma prisão domiciliar com um advogado que tinha sido preso por não sei se foi pela alguma questão ligada à Lei Maria da Penha, ou não, acho que foi alimentos. Nós conseguimos uma prisão domiciliar para esse advogado, em que havia sido preso, e o juiz reconheceu naquela decisão, o desembargador, na realidade, reconheceu naquela decisão, e que nós não temos a sala de estado maior, e concedeu a ele a prisão domiciliar. Obviamente, a gente que não lida muito na advocacia criminal, a gente pode achar que é algo que nós não estamos sujeitos. Eu nunca vou ser preso, mas não. A gente pode sair daqui, atropelar alguém, responder a um processo e ser preso. Então, é algo que pode acontecer com todos nós, e nós, advogados, temos essa prerrogativa de, quando recolhido, sermos recolhidos numa sala de estado maior. Lamentavelmente, como eu disse, a jurisprudência ela é recalcitrante em reconhecer esse direito, mas aos poucos galgamos e vamos brigar para que se dê esse reconhecimento. E aí é só importante trazer aos senhores uma diferenciação entre cela e sala de estado maior. O ministro Celso de Mello, na medida cautelar, na reclamação 14.9921, ele diferenciou bem. Enquanto uma cela tem como finalidade típica o aprisionamento de alguém, por isso, de regra, contém grades, uma sala apenas ocasionalmente é destinada para esse fim. Então, essa é a diferenciação entre cela e sala de estado maior. Tá? Bom, feito isso, eu vou passar para o item 7 da cartilha, que é a advocacia criminal. Bom, primeiro tópicozinho da advocacia criminal: entrevistar seu cliente quando este se encontrar preso, pessoal e reservadamente, mesmo com determinação de incomunicabilidade do preso, ainda que sem procuração.
Na prática, né, é complicado, a gente enfrenta bastante reclamações com relação a isso, né? E muito embora pareça ser uma coisa óbvia, né, que a gente necessita conversar com o nosso cliente de maneira pessoal e reservada, vocês não imaginam o quão criativo é a mentalidade da autoridade para violar a nossa prerrogativa, né? E tem um caso na Comissão de Prerrogativas com assistência defendida pelo Dr. Luciano, sou pasmem, um advogado que chegou numa delegacia para entrevistar o cliente. E aí ele estranhou naquele momento que o delegado foi muito receptivo com ele, foi muito solícito, e cedeu a sala dele, delegado, para que ele tivesse uma conversa reservada com o cliente dele, né? E aí, mal sabia ele que a sala estava com uma escuta ambiental, né? O delegado estava gravando a conversa dele com o cliente. E mais do que isso, ele não só gravou a conversa do advogado com o cliente, como levou essa gravação para dentro do inquérito. Então, assim, parece algo distante, absurdo, mas não, aconteceu recentemente. Teve uma assistência deferida lá pelo Dr. Luciano e nós estamos atuando nesse caso. E ter o direito de conversar com o nosso cliente de maneira pessoal e reservada é muito mais do que uma prerrogativa. É uma garantia da plenitude do direito de defesa daquele constituinte. A gente sabe que muitas das vezes a gente chega na delegacia para conversar com o cliente, ele fala: doutor, a droga é minha, mas a arma plantaram. Isso é comum. E se o Peixoto estiver ali do lado, o teu cliente não vai falar isso para você. Então, essa garantia, essa prerrogativa é muito, eu costumo dizer que é muito mais que uma prerrogativa. É a defesa do próprio Estado democrático de direito. Então, a gente com isso não pode transigir. E aí mais, essa conversa com o cliente, nós temos a prerrogativa de se dar, ainda que não tenhamos procuração desse cliente. Então, ainda que sem procuração, a gente pode conversar com esse cliente. A gente tem como prerrogativa isso. Bom, o segundo tópico é o seguinte: ingressar livremente em delegacias e prisões, mesmo fora do expediente e independentemente da presença dos seus titulares. Esse é um tema que suscita dúvida e suscita algumas controvérsias e problemas lá na seccional. Vamos lá, vamos diferenciar. Teu cliente acabou de ser preso às 3 horas da manhã aqui na delegacia. O delegado não está presente, ele está lá recolhido. É prerrogativa nossa, às 3 horas da manhã, ainda que sem procuração, ainda que o delegado não esteja na delegacia naquele momento, conversar pessoal e reservadamente com esse cliente. Isso não é um favor que a autoridade está fazendo, não, é uma obrigação dela. Então, agora, situação diferente se dá quando, por exemplo, às vezes a gente pega uma situação em que às 3 horas da manhã você quer entrar no complexo penitenciário de Bangu para conversar com o teu cliente. Qual o ato que às 3 horas da manhã você vai exercer com um cliente que está recolhido em Bangu, que via de regra não foi preso em flagrante, que você, por exemplo, se você tiver que impetrar um HC, você pode fazer sem uma procuração. Agora, se às 3 horas da manhã você comprovar que você vai exercer um ato da advocacia ali naquele momento, certamente você terá o nosso respaldo da Comissão de Prerrogativas. Essa é a orientação. Mas é preciso ponderar. E aí eu repito, situação diferente se dá quando às 3 horas da manhã o seu cliente é preso em flagrante e está recolhido aqui na DP. Meu amigo, meu colega, você pode chegar lá e botar o pé na porta que você tem o direito de falar com aquele teu cliente às 3 horas da manhã, ainda que sem procuração. E ainda que o delegado não esteja lá. Isso é uma prerrogativa nossa. Agora, o sujeito que está recolhido no sistema penitenciário, e aí num complexo penitenciário, você de madrugada queria adentrar aquele complexo, aí vem uma questão até de segurança, né? Existe uma questão de segurança. Não é que você vai facultar esse acesso em Bangu, por exemplo. Não tem como, é inviável. Bem, outro ponto importante examinar em qualquer órgão, mesmo sem procuração, como disse o colega Paulo Grossi, autos de prisão em flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos
ou em andamento, ainda que conclusos a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Então, aquela situação que ocorre, de você chegar hoje na delegacia, e lá o inspetor federal falar para você: doutor, volta semana que vem, que o responsável pelo inquérito não está aqui hoje, só está na semana que vem. Isso é uma clara violação de prerrogativa. Esse acesso tem que ser amplo e restrito, ainda que não tenhamos procuração. É muito comum nós nos depararmos com essa situação em delegacia de cercear a nossa vista ao inquérito. E aí, senhores, eu peço licença aos senhores para ler o parágrafo 12. A inobservância aos direitos estabelecidos no inciso 14, o fornecimento incompleto de autos ou o fornecimento de autos em que houve a retirada de peças já incluídas no caderno investigativo implicará responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade do responsável que impediu o acesso do advogado com o intuito de prejudicar o exercício de defesa, sem prejuízo do direito subjetivo do advogado de requerer o acesso aos autos ao juiz competente. Então, ou seja, aquela situação em que você vai na delegacia, pegar o inquérito policial e um inspetor te dá o inquérito, faltando peças desse inquérito, essa autoridade, ela responde por crime de abuso de autoridade e responde também administrativamente perante a corregedoria. Isso aconteceu comigo há um mês atrás. Eu tinha um depoimento de um cliente meu numa sexta-feira, na Polícia Federal. Eu sabia que tinha uma outra pessoa envolvida, que na quarta-feira tinha sido tomado o depoimento dela, e na quinta-feira eu fui lá porque eu justamente queria ter acesso aos autos para ver o que ela tinha falado, porque era com base naquilo que eu iria traçar a minha linha de defesa. E aí, quando eu cheguei para pegar o inquérito policial, o inspetor, o agente da Polícia Federal, o APF, me deu o inquérito justamente faltando o depoimento daquele outro indiciado, que eu sabia que tinha sido ouvido no dia anterior, que tinha sido interrogado no dia anterior. E aí depois, obviamente, cada um tem a sua maneira de atuar, né? Depois de muita conversa, né, e ele percebendo que eu sabia que a pessoa tinha ido lá um dia antes e que eu não iria arredar a pé dali sem antes ele me dar acesso àquele depoimento, ele foi lá dentro e me trouxe a folha do depoimento. E aí, quando ele me trouxe a folha do depoimento, as folhas pro azar dele estavam numeradas. Então, ou seja, ele, de maneira proposital, ele tirou aquelas folhas de dentro do inquérito para que eu não tivesse acesso àquele depoimento. Isso é o exemplo clássico de violação de prerrogativa e de uma situação fática que pode ensejar um crime de abuso de autoridade por parte dele. Agora, a exceção se dá, nós temos uma exceção nesse caso. Quando que se dá a exceção? Quando você tem uma diligência que esteja em curso ou na iminência de, que ainda não esteja encadernada, ou seja, aquela diligência ainda não foi inserida dentro do caderno investigativo, aí sim, tendo o risco de comprometimento daquela diligência, que ainda está em curso ou está na iminência de ser, como, por exemplo, você chega lá para ver o inquérito hoje, tem uma busca e apreensão que vai ser cumprida nessa madrugada, enfim, ao clarear do dia, né, como diz a Constituição, pode sim a autoridade, ela mitigar esse nosso acesso aos autos, mas percebam, essa diligência, ela não está encadernada, né? Ela não foi ainda cumprida, porque se tivesse sido, teria que franquear acesso dessa investigação ao advogado, ok? Então essa é a exceção. Outro ponto importante é assistir seus clientes em interrogatórios ou depoimento, sob pena de nulidade absoluta da respectiva investigação, podendo, observem, ainda apresentar razões e formular quesitos. Isso, na realidade, mitiga o sistema inquisitorial, mitiga um dos princípios do inquérito policial, na medida em que permite ali um suspiro, um lampejo de um contraditório dentro de um inquérito, né? Você pode formular quesitos, né? Você pode apresentar razões e formular quesitos, por exemplo, num depoimento, e aí sob pena de nulidade, e aí cada um tem uma forma de atuar. Às
vezes você quer chegar, você tem a prerrogativa de chegar, falando português claro, com o pé na porta, para se fazer presente naquele interrogatório, ou às vezes não, às vezes você pretende ali cavar uma nulidade. Você protocola uma petição e diz que foi cerceado o seu direito de apresentar razões ou quesitos daquele interrogatório, né? Então cada um tem um modo de operar, mas fato é que é uma prerrogativa nossa, nessas circunstâncias, apresentarmos razões ou formularmos quesitos. Inclusive, nesse mesmo inquérito que eu dei como exemplo ainda há pouco, na sexta-feira, quando eu fui lá no interrogatório lá com o meu cliente, que eu acompanhei, ao final do interrogatório, o delegado me perguntou se eu queria, doutor, se eu quer fazer alguma pergunta, algum esclarecimento, formular algum quesito e tal. Eu falei, não, por enquanto não. E jogou essa observação no termo de depoimento. Então, assim, só que ele esqueceu que tinha um outro, que ele não tinha me intimado, né, que eu tinha posto lá, que eu queria apresentar razões, enfim. Mas é uma forma de você, é uma prerrogativa nossa, que pode, inclusive, ensejar uma nulidade que a gente vê de maneira quanto mais violada, e que nós, com isso, não podemos transigir, temos que ficar atento. Bom, com relação à advocacia criminal é isso. Eu vou passar aqui para o item 8 da cartilha, que é o desagravo. Bom, eu particularmente, eu acho que o desagravo, da forma como vem sendo feita atualmente, é uma das melhores formas de repulsa da classe contra a autoridade que viola a prerrogativa, né? O desagravo, o que é? O desagravo, na realidade, é um ato da advocacia, não é daquele advogado específico, mas é um ato de toda a classe, um ato de repúdio com relação àquele ato violador daquela autoridade. E aí o presidente Felipe Santa Cruz, e junto com o doutor Luciano, eles estão adotando agora de fazer esse ato de desagravo de maneira pública, né? Então, por quê? Nós sabemos que a Corregedoria do Tribunal de Justiça, ela é muito mais do que uma mãe, né, para as autoridades. Ela é uma avó, né? É extremamente corporativista. Então, mas como diz o doutor Luciano, não interessa, né? A gente não pode transigir com prerrogativa. Fato é que todas as vezes que tiver uma violação de prerrogativa, nós vamos oficiar. Vamos oficiar e vamos representar. Se a Corregedoria vai punir ou não, é uma outra questão. Mas todo dia aquela autoridade vai chegar lá e vai ter que responder a um ofício nosso, uma representação nossa da prerrogativa. Mas o ato de desagravo, quando ele é público, quando ele é posto aí nas mídias e tudo mais, eu penso particularmente que surge um efeito nefasto àquela autoridade, né? Por quê? Porque justamente a repulsa da classe, e você torna público aquela atitude que geralmente é quanto mais daquela autoridade de violadora de prerrogativa. Porque quando uma autoridade ela viola uma prerrogativa, por exemplo, sua, ela não viola uma prerrogativa, você pode ter certeza que ela vai violar a sua e a minha, a nossa prerrogativa. E aí o ato de desagravo, esse ato solene, esse ato de repulso, é justamente para isso, para mostrar, olha, nós não concordamos com isso não, a classe se contrapõe a isso, né? E aí como é que funciona isso de maneira rápida? Chega o pedido de desagravo na comissão de prerrogativas, lá a gente instrui o processo, relata, encaminha para a segunda Câmara especializada da OAB, que é quem vai deferir ou não esse desagravo. E aí lá na prática, como é que a gente faz? Chega um pedido de desagravo junto com uma outra providência administrativa a ser tomada em favor daquele advogado. A gente desmembra o processo, manda o pedido de desagravo para a segunda Câmara e lá embaixo fica algum outro ato que a gente tem que tomar em favor daquele advogado, justamente para conferir maior celeridade e eficiência ao colega. Bom, desagravo é isso. Agora eu vou para o tema que é o item 9 da cartilha, que é a mulher advogada. A lei, esse tema é um tema que ultimamente está
está em evidência, obviamente, e acho que já deveria estar incerto aqui essa prerrogativa, eu particularmente acho, há muito mais tempo, porque, de fato, a mulher gestante, a mulher adotante ou a lactante, ela tem sim que ter essas prerrogativas, é muito mais do que uma prerrogativa, né? Eu penso que é um direito íncito à mulher propriamente dita, né? E a Lei 13.363 de 2016, conhecida como a lei que ganhou o apelido de Júlia Matos, né? Ela veio justamente de uma violação de prerrogativa. Quando vocês sabem a história da doutora Júlia Matos, alguém aqui sabe? De maneira breve, foi uma advogada que foi fazer uma sustentação oral no STF, uma advogada que estava grávida. O ministro, na época, o Joaquim Barbosa, não concedeu a ela prioridade naquele julgamento, né? Ela acabou ela passou mal e acabou tendo prematuramente o neném. Então, ela foi uma das percursoras aí da lei, e a lei, justamente, ela incluiu o artigo 7º-A no nosso estatuto e permitiu, por exemplo, a mulher gestante, as advogadas gestantes, elas têm como prerrogativa não ser submetida a qualquer tipo de detector de metal ou aparelho de raio-x. E mais, tem direito à reserva de vaga em garagem dos fóruns. Isso é um tema, observem, a advogada gestante, ela tem direito à reserva de vaga em garagem dos fóruns. A gente tem tido algum problema com relação a isso, porque é só, como eu já disse, a advogada gestante, e muitas das vezes a autoridade, o responsável pelo expediente, ele não tem conhecimento dessa lei. Mas eu diria que em 100% dos casos em que a OAB tem atuado, a gente tem conseguido ter resguardado essa prerrogativa da mulher, porque às vezes é um administrativo, um porteiro que está ali na direção, controlando a entrada e saída dos carros, e aí obviamente, né, por razões óbvias, não tem conhecimento disso, e a gente, quando intercede junto à direção do fórum, a gente consegue ter garantida aí essa prerrogativa da mulher gestante, mulher advogada gestante. Bom, quando for gestante, lactante, adotante ou que der à luz, por razões óbvias, tem preferência nas ordens de sustentações e das audiências. Agora observe o que fala a parte final, mediante comprovação de sua condição. Então, muitas das vezes, quando se trata da lactante, adotante ou que der à luz, às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade em de exercer essa prerrogativa, justamente porque a gente não tem essa comprovação. A mulher, quando é gestante, você visivelmente vê que ela está gestante, e aí você consegue essa prerrogativa. Mas e a lactante? Como é que você faz? A adotante ou que der à luz? Ela tem que estar, via de regra, a gente sempre sugere, estar munida ali com atestado médico que comprove essa condição. Também a gente tem conseguido superar isso sem maiores transtornos. E a mulher, quando tiver na condição de adotante ou que der à luz, desde que ela seja a única advogada daqueles autos, obviamente, ela tem direito à suspensão dos prazos processuais por 30 dias, notificando previamente o cliente dela, né? Nós homens, nós temos também uma prerrogativa que são a dos 8 dias, né? Quando na condição de pai, né? Quando nós nos tornarmos pai, também notificando, enfim, e sendo o único advogado dos autos. Bom, agora eu vou para o último tema da cartilha, também mediação. A mediação, às vezes, os senhores podem se perguntar o que está fazendo aqui mediação dentro da cartilha de prerrogativa, né? Porque com a alteração do CPC e com a entrada em vigor do novo CPC, com a entrada em vigor do novo Código de Ética e Disciplina, na realidade, o nosso Código de Ética e Disciplina, o novo código, ele nos dá como mais uma atribuição estimular a qualquer tempo a conciliação, né? Estimular a qualquer tempo a conciliação e mediação entre as partes. E o CPC, nas questões de mediação, ele passou a tornar obrigatória a presença do advogado. E mais do que isso, as intimações para aquela sessão de mediação, ela é feita através do advogado. Então, vocês
todo o ato do tribunal, qualquer ato que tente afastar justamente o advogado dessa mediação, é sim um ato violador de prerrogativas. E nós estamos atentos a isso. Aí os senhores podem perguntar, mas por que isso, né? Porque só nós, operadores do direito, vamos saber se aquela mediação, se aquela composição é benéfica ou não ao nosso constituinte. Qual é a aptidão técnica que o constituinte tem para dizer se aquele acordo, a mediação é bom ou não para ele. Então, por isso, a obrigatoriedade do advogado nesse momento. Bom, senhores, eu encerro por aqui a minha parte. Nós vamos abrir para perguntas. Quem tiver alguma dúvida, alguma colocação, fique à vontade para